Avanços tecnológicos, renascimento comercial, cruzadas, peste negra, a crise da Europa feudal. Aqui no História ao Quadrado. E agora bora falar sobre as mudanças na Europa feudal, que são vários fatores responsáveis pela crise do sistema feudal no finalzinho da Idade Média. Então, fazendo aqui o castelo, grande representação do período medieval, e então um sistema que vai em crise. Temos várias mudanças, dentre aqui a gente pode aqui elencar, são os avanços agrícolas, ou seja, uma série de novidades no campo da agricultura que vai impactar grandemente no sistema feudal. Entre esses avanços a gente pode citar as novas tecnologias, como por exemplo o arado de ferro, tendo em vista que ele virá substituir o antigo e arcaico arado de madeira, facilitando assim a produção de alimentos. Teremos também a rotação de culturas, que começará a ser implementada nas terras medievais, dando tempo para a terra descansar e com isso aumentando a produção de alimentos. Tanto o fator das tecnologias como as ferramentas, quanto também o uso mais racional da terra aí com a rotação de cultura, onde sempre uma área agricultável ficava descansando. E, logicamente, o aumento da produção vai gerar finalmente um grande aumento populacional dentro do continente europeu, porque as pessoas vão passar a viver mais, e também morrer mais tarde. Isso vai gerar uma consequência, que é o êxodo rural. Com muita gente dentro dos feudos, vai começar a faltar trabalho, e até espaço dentro desses feudos, e essas pessoas agora, entre aspas, desocupadas, seguem para as cidades, implementando aí o seu crescimento. As cidades passam a ser bastante chamativas neste período, justamente pelo grande número de migrações para a área urbana, o que vai gerar também por si o renascimento do comércio, ou seja, essas pessoas, antigos camponeses, passam agora a ir para as cidades, trabalhando principalmente nos ofícios de artesão e também de comerciantes. Inclusive é nesse momento que vão surgir os famosos burgueses. Isto por final, estas pessoas passarão então por um período, na verdade, de independência em relação aos feudos. O feudo ele passa a ser agora não uma imposição, mas sim uma alternativa frente à vida nas cidades. Ou seja, agora aqueles antigos camponeses que nunca poderiam se desligar do feudo, agora adquirem uma certa independência. E inclusive essa independência vai gerar também várias revoltas camponesas, entre os trabalhadores do campo, os servos que continuam presos à terra, mas aí podemos elencar as jaqueiras, então revoltas aí por melhores condições de vida no campo. Outro fator importantíssimo para a crise do sistema feudal são as cruzadas, que no total foram 9 cruzadas, E um dos símbolos das cruzadas, com certeza, são os cavaleiros prateados com suas armaduras, seus cavalos, E, logicamente, o símbolo da cruz no peito, a cruz de Malta, representando então a defesa da cristandade contra os muçulmanos nessas chamadas Guerras Santas. Bom, dentre os objetivos principais das cruzadas está primeiramente o objetivo do clero da Igreja Católica, a reconquista de Jerusalém, a cidade sagrada tanto para os cristãos quanto para judeus e islâmicos, e que neste momento estava dominada pelos muçulmanos, impedindo a entrada de cristãos neste território. Temos também um objetivo da nobreza, que é justamente conquistar novas terras ao longo do trajeto até o Oriente, lembrando que a nobreza tem como característica a posse das terras, e tendo em vista o grande aumento populacional, isso dificultou muito
para os filhos não primogênitos, que eram nobres sem terra. E por final nós temos a maior parte da população, as pessoas comuns, que viam nas cruzadas apenas a possibilidade da redenção dos pecados e da salvação eterna de alcançar o paraíso. Ou seja, as cruzadas foram expedições militares, porque são voltadas para a guerra, têm um caráter bélico, mas também religiosas, tendo em vista a organização por parte da própria Igreja Católica. Resumindo, então, é um confronto entre cristãos, os cristãos ocidentais, liderados aqui pelo catolicismo, contra os muçulmanos, ali na região do Oriente Próximo. E uma das consequências das cruzadas será a retomada das rotas comerciais, então aí favorecendo principalmente os burgueses, aqueles que trabalham com o comércio. Na criação de várias vilas, vilarejos ao longo desses 3.000 quilômetros que separava as áreas de conflito ocidentais e orientais, e logicamente muitos outros recursos também. Milhares de mortos, sem dúvida, foram 9 expedições, entre elas expedições com crianças, com mendigos, com reis e com todo mundo. Por final, o último fator aí, da desarticulação do sistema feudal foi a peste negra, a peste bubônica, também conhecido como a Grande Peste, uma das pandemias em que assolou aí principalmente a Europa. Nós temos então uma doença que em princípio era transmitido ali pela pulga dos ratos, no entanto a população não tinha conhecimento disso. Essas pulgas e esses ratos se alastravam devido à grande falta, à deficiência de higiene, principalmente na Europa nesse momento, muito levada a cabo pelas questões religiosas, e então também esta ignorância científica, sem entender, encarando muito mais a pandemia como um castigo divino do que propriamente por suas causas científicas, que no caso era a transmissão do vírus a partir da pulga dos ratos. Então essa ignorância científica que levou à morte de aproximadamente 1/3 da população europeia naquele momento, em torno de 25 milhões de pessoas. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site historiaoquadrado.com. Eu sou o professor historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários.